Prezados amigos do Diálogo Espírita, vejam as nossas atrações de hoje. O tema livre traz a grande viagem que todos nós teremos que fazer um dia. Detalhes já com você. Os atos ruins praticados por nós são obras dos espíritos? E quando uma mulher, apesar dos tratamentos, não consegue engravidar ou, em conseguindo, não consegue levar adiante, isso significa que aquele espírito não deseja reencarnar? Quais as causas espirituais por trás desse problema? Depois nós temos ainda os 70 anos de lançamento do livro Nosso Lar, que dá início à série de André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier. E a nossa frase da semana. Então nós estamos iniciando agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, eu estou aqui na companhia do Gilberto Tomasi, mais uma vez. Bom, Wilson. Prazer recebê-lo. Bem. Gilberto, quando nós pretendemos fazer uma viagem longa, o que a gente faz primeiro? Olá, amigos. Poderia dizer, coincidentemente, mas nós não acreditamos muito em coincidências nem nenhum acaso, né, Wilson? Falávamos isso quando vínhamos para cá, em viagens, né? E quando nós vamos viajar, a gente faz toda uma preparação. Você vai lá, você programa o hotel que você vai ficar, o dia que você vai viajar, compra passagem, se empolga, se anima, né? E é assim que deve funcionar. Programa, tem que ser programado. Porém, existe uma viagem, né, que a gente vai comentar mais à frente, que ela não é programada, infelizmente. E é um grande erro nosso, né, Wilson? Falta de programação para a viagem. Aliás, não diria nem que é uma viagem, é o regresso à tua pátria, né? É uma viagem de volta. Uma viagem de volta. Mas programação. Saber, infelizmente, nesse tipo de viagem não tem como saber o dia. Mas você pode sim se preparar. Mas sabe que vai ter que ir. Exatamente. Para quando acontecer, quando chegar o dia, você está com tudo programado. Você sabe que o Kardec, ele dizia o seguinte, quando você vai fazer, exatamente nesse aspecto ali, falava bem nesses termos, quando você vai fazer uma viagem, você tem que programar essa viagem, e o que você faz? Você procura estudar, especialmente quando é para o exterior, né? Você procura estudar esse país, ver como é que é a geografia dele, como é que é o clima, os costumes do povo, qual é o idioma que é usado, os hábitos sociais, aquilo que eles têm oferecem de alimentação. Então você tem que se preparar, porque os meios de transporte... Fica mais ambientado. Mais ambientado. Local, né? E nós estamos falando aqui, gente, acho que já deu para perceber, nós estamos falando do nosso retorno, nós como almas, espíritos imortais, ao mundo espiritual, através do fenômeno chamado morte. Coisa que nós já falamos aqui em outra ocasião, é quase um tabu, as pessoas não gostam de pensar nisso, não gostam de falar nisso, e não se preparam para isso, o que é pior. Né? Então, a gente pergunta aqui o seguinte, o que a gente precisa o que vocês preferem? Se informar, planejar e viajar com tranquilidade ou se aventurar no desconhecido? Né? Nós já comentamos aqui, inclusive, em outros programas, Wilson, exatamente sobre isso. Tá? Se preparar, mas de que forma se preparar para essa viagem, então? Algo que nós não gostamos nem de pensar. Estudar sobre a morte. Saber o que acontece depois da morte, depois do desencarne, estar preparado para isso. Aí nós vamos estar nos ambientando ao local, como você falou, né? Eu vou num outro país, vou saber como é que funciona. Saber o que acontece depois. Né? Então, essa ambientação, através desse estudo, dessa preparação, parece até um negócio meio esquisito, estudar sobre a morte, ensinar algo, mas é uma realidade. Inclusive, no meio espírita, ainda é pouco, não é muito divulgado isso, não, né? Essa preparação mais a fundo da morte, essa viagem. Né? Eu até queria colocar aqui que a gente fala isso, chama-se de Educação para a Morte, e tem um livro do escritor Richard Simonetti,
que diz assim, o título é O Quem Tem Medo da Morte. Leiam, procurem ler, que é um livro interessantíssimo e que começa a preparar o terreno do indivíduo para essa transição, como nós dissemos aí, que não tem escapatória, é inexorável. Mais dia, menos dia vai ocorrer. E o grande diferencial, né, oferecido pelo Espiritismo em relação às demais religiões é justamente revelar detalhadamente como é que é esse mundo espiritual, o que nós vamos encontrar do lado de lá, como é que se vive, o que precisa lá, qual é a moeda que é usada, como é que se transporta, como é que eles, sabe que precisa de alimentos, de medicação, de dormir, como é que eles se comunicam, como é que a preparação para o retorno, está aí, né? O Espiritismo é só estudar. É só estudar, porque como você falou, Wilson, sem nenhuma crítica, longe disso, algumas outras religiões enfocam, não, que morreu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Simples, fácil. Não é dessa forma. Nós já comentamos aqui, repito, dependendo do nosso estágio evolutivo, nós vamos chegar lá no mundo espiritual, tal qual estamos aqui, e vamos vivenciar as mesmas coisas que a gente vivencia aqui. Vamos precisar de alimentação ainda, como a alimentação sólida, como é a nossa aqui, meio de transporte, parece até assustador para quem está nos assistindo e que não é espírita, por isso que nós estuda a doutrina espírita, mesmo que não seja espírita, mas estude para ver como que é o funcionamento, para que depois não venha a se assustar, né, como espírito, quando chegar no mundo espiritual. Então é toda uma preparação para essa viagem de retorno ao mundo espiritual, né? Reforçando o que o Gilberto disse, lá ninguém vai estar muito preocupado se é espírita. Não é espírita. Mas é um fato que nós vamos ter que encarar, é a tal viagem. Se nós temos que ir para esse país, nós temos que saber, lá, não importa o nosso passaporte, se ele diz que é brasileiro, é argentino, o que é. O fato é que nós estamos lá e temos que nos adaptar a essa nova situação. E é difícil. Outra coisa que o Kardec coloca, ele diz assim que os ensinamentos oferecidos pelo Espiritismo, a vantagem que nós colocamos é essa. O Kardec diz o seguinte, os ensinamentos oferecidos pelo Espiritismo, né, sobre a respeito da vida da alma após a morte, ela não é mais uma quimera. Quem estuda o Espiritismo passa a entender, a compreender em profundidade que isso é um fato concreto. A vida do espírito não fica uma coisa vaga. Eu vou morrer, eu não sei se vou ficar aqui, vou ficar lá, se eu vou ficar planando por aí, se eu vou ficar morando na casa que eu vivia. Não é. A doutrina espírita, através das instruções da revelação dos espíritos e pelo trabalho dos próprios humanos, filosofando, digamos assim, né, refletindo, amadurecendo, traz para nós isso como uma realidade. É como se você visse antes da viagem um filme sobre aquele país. É uma continuidade, tal qual nós vivemos aqui e aprendemos e temos oportunidades para usar do nosso livre-arbítrio, evoluir e tal. É uma continuidade, né, Wilson? Logicamente que dependendo do estágio evolutivo, a gente vai estar em outros locais, mas de modo geral é uma continuidade tal qual é aqui. Não tem. Então por que não se preparar para isso? Por que chegar, como você falou inicialmente, Wilson, eu vou comprar uma viagem de avião lá para um local que eu nunca fui na vida, vou desembarcar, não conheço o idioma, não sei como é que faz para tomar um táxi, não sei... Então, vamos nos preparar para isso. Não existe outra possibilidade sem essa. Estar consciente de que o mundo espiritual não foge do nosso aqui. Não. E aí a gente pode pensar o seguinte, por exemplo, mas se a gente reencarna, né, a gente já esteve lá. E por que a gente não lembra? Por que vocês estão falando que precisa aprender? Não, nós temos que reaprender, né? Temos que readaptar. Nós ficamos muito tempo fora. E a matéria, o corpo físico, ele traz um fardo pesado que embota os nossos sentidos espirituais. Nós vivemos aqui para a matéria, para o mundo físico. Então, apesar que não é tão grande o intervalo de tempo, mas 70, 80, 90 anos que a gente fique longe do mundo espiritual, nós ficamos condicionados à vida da matéria. E o retorno, então, precisa de uma série de... Tanto que os espíritos dizem que para alguns é fácil. Com algumas horas, 2, 3 dias, ele já está adaptado. Porque ele já estudou, ele fez essa preparação. Então ele só sente aquela confusão, está meio... A diferença do fuso horário, né? Vamos comparar mais ou menos com um fuso horário. Ele se sente meio atordoado, mas logo ele se adapta. Agora, aquele que nunca acreditou,
que acha que o mundo espiritual, que nem a alma existe, o que existe, mas ela aquela coisa vaga, ele vai ter dificuldade. É porque ele é mal informado aqui. Lhe é incutido ideias, Wilson, como eu falei, que ele vai desencarnar e vai estar no paraíso. Que todo mundo de branco, aí com vai ter uma decepção asinhas nas costas, paraíso, coisa bonita. Decepção total. Uma surpresa, às vezes positiva ou negativa. Ou negativa, né? Então... Pode parar num lugar bem ruim e aí até se ajeitar e conseguir sair de lá. Demora mais tempo, o fuso horário demora mais. Agora, depois do planejamento pronto, né, o que a gente faz? Temos que preparar a mala, a bagagem. Né? E o que nós vamos levar nessa mala, Gilberto? O que a gente leva para o lado de lá? Isso. Diferentemente dessa viagem que a gente faz aqui na Terra, que levamos 2, 3 malas e trazemos 10, né, com roupas, bagagens e tal. Nessa viagem a gente não leva nada disso, não. A gente vai levar o quê? Vai levar aquilo que a gente vivenciou aqui, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente ganhou em termos espirituais e principalmente em termos morais. As coisas que a gente fez de bom, aquilo que, principalmente, se a gente conseguir vivenciar aqueles ensinamentos do Mestre Jesus, praticando a bondade, a caridade, a paciência, a tolerância, as nossas virtudes nós vamos levar, ou os defeitos, mas principalmente isso, essa bagagem que é essencial. E como diz Leon Denis, que nós devemos lembrar que a vida é curta, Wilson, é um período muito curto para conquistar isso tudo, para conquistar essas virtudes. Então, o pouquinho que nós conseguirmos, não podemos perder tempo. É essa bagagem. É por isso que a gente insiste aqui, em várias ocasiões, sobre uma frase de Jesus. Ajuntei os tesouros do céu, onde os ladrões não roubam, as traças não roem e a ferrugem não corrói. Isso significa que, como o Gilberto diz, na alfândega da morte, nós não vamos passar com nada do que é material, e normalmente nós estamos acumulando as nossas malas, em vez de virtudes, vícios, comportamentos negativos, uma série de coisas que vão ainda nos prejudicar. Então, digamos assim, nós vamos chegar lá, não vai ficar interditada, porque a nossa entrada no tal país vizinho, nós temos que chegar de qualquer jeito. Mas nós vamos ter problemas com a Polícia Federal do outro lado, porque nós estamos cheios de coisa ruim. Nós acumulamos conduta egoísta, orgulhosa, vícios materiais, umas práticas maldosas, uma série de coisas que vão nos prejudicar. E nós estamos levando essa mala vai ter problema. Nós vamos abrir e vamos despejar tudo. E é bom fazer um parênteses, Wilson, para que alguém que esteja nos assistindo que não seja espíritas, pode dar aquela ideia, não, mas então, para quê? Não precisa ter dinheiro? Então você não precisa ter um bom emprego? Não é nada disso. Essas necessidades materiais fazem parte da nossa vida aqui, sim. E se nós ganharmos com o nosso trabalho honesto, melhor ainda. O importante é saber o que fazer com isso. É o apego, né? Não deixar que o apego se torne maior. É saber lidar com as riquezas materiais que se tem, né? E mais, com isso, então, saber juntar essas riquezas espirituais e morais que nós devemos levar para a nossa vida. O mundo espiritual depois. Então, o que conta realmente é a nossa bagagem, aquilo que a gente chama de a bagagem intelecto-moral. Por quê? Porque aquilo que nós acumulamos de moralidade, desenvolvimento das nossas virtudes, e que vai continuar em próximas encarnações, ninguém está perfeito. No dia que nós tivermos um patamar razoável, nós deixamos de reencarnar, mas ainda continuamos evoluindo. A evolução é infinita. Nunca vamos alcançar Deus, que é a suprema perfeição do universo, certo? Nós sempre estaremos em evolução. Mas poderá ser feito, talvez, em outros mundos, mundos físicos, inclusive, ou não. Mas, de qualquer maneira, esse acúmulo de virtudes, de bons sentimentos, de prática de bem para nós mesmos, para os nossos semelhantes, ela é um dos componentes que nós temos que colocar na nossa mala. E o outro, o intelectual. Então, a gente sabe que aquilo que você realmente aprende em termos científicos, filosóficos, culturais, religiosos, isso sim são os tesouros que a gente leva para o lado de lá. E isso a gente não perde. Por isso que a doutrina espírita diz sempre: estudar, estudar, estudar. Adquirir e praticar, né? E praticar. Adquirir conhecimentos e praticar, logicamente, eu não tenho nem dúvida. Porque aí você vai ter noção exatamente de como você pode pautar a sua conduta. Porque
Alguém que não tem conhecimento, alguém que não tem estudo, às vezes não sabe nem o que fazer, não tem noção de como trilhar o seu caminho. Então, estudar e aproveitar esses momentos, porque é muito curta a nossa passagem aqui. Eu, às vezes, me torno repetitivo, Wilson, nos comentários e nas palestras que eu faço, que, infelizmente, a gente ainda não tem noção do que seja uma encarnação. Porque ela passa muito rápida e quando a gente começa a se dar conta de preparar essa bagagem, às vezes o tempo já é curto. Já não dá mais muito tempo para adquirir muita bagagem para ser levada, né? E esses conhecimentos que a gente consegue aqui vai ser levado junto e vai ser trazido de volta em outras encarnações. Você não fica perdido, né? Exatamente. Eu queria citar aqui rapidamente alguns exemplozinhos, né? De como o que a gente aprende, ela volta, ela retorna, a gente retorna, melhor dizendo, com isso nas encarnações seguintes. As ideias inatas, as vocações profissionais, as crianças superdotadas, a tendência natural e espontânea à prática do bem, ao humanismo. Por que as pessoas são tão diferentes? Então, inclusive em conhecimento, em facilidade para estudar certas áreas de conhecimento, é porque elas já estudaram isso no passado, estão apenas relembrando. Então, vale a pena investir. E invista naquilo que você leva para o mundo espiritual. E embora a vida material também seja necessária, o nosso conforto, como o Gilberto bem colocou. Mas não esqueçamos que o mais importante são os valores espirituais. Senão, nós vamos acabar nos arrependendo depois. Ok, meus irmãos? Então, nós ficamos com o nosso tema livre de hoje por aqui e sigam conosco no nosso programa que tem mais diálogo espírita por aí. Até mais. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e possui um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é o livro de autoajuda Vença o Desânimo e Seja Feliz, de Severino Barbosa. São 35 mensagens de alto valor prático para o combate ao desânimo e à depressão, e se ver melhor o lado bom da vida material e espiritual. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Olá, amigos. O quadro Espiritismo Responde de hoje, como de costume, nós temos aqui duas perguntas que nos foram enviadas pelos nossos telespectadores. A primeira pergunta é a seguinte: quando uma mulher tenta engravidar e não consegue de jeito algum, nem mesmo com todos os tratamentos da medicina, significa que o espírito não quer reencarnar? Pode ter vários motivos, Pode ser expiação, por exemplo. Na outra existência, ela fez pouco dos filhos, fez pouco caso dos filhos, os abandonou ou abortou, não deu a importância de vida. Por isso tem muita dificuldade agora nessa encarnação de engravidar, de conceber, de dar à luz. Às vezes até não consegue de fato aprender com isso, a oferir o valor de vida à maternidade. Então isso pode ser um dos fatos. Pode ser também porque não seja a hora. Ou seja, o espírito que teria que reencarnar não estar pronto ainda. Porque no processo reencarnatório existe uma reunião entre o espírito que vai reencarnar e os pais que estão encarnados, que são levados ao mundo espiritual.
onde é colocada a situação a todos. Mas às vezes o espírito reencarnando não acha que é o momento de reencarnar. Pode acontecer isso também. Em muitos casos acontece de haver a concepção e o espírito então ele praticamente reencarna, mas há o aborto espontâneo em virtude do espírito abandonar a missão que lhe foi confiada. Então, até o momento do reencarne, ou até o momento de dar à luz, vamos dizer assim, o espírito concorda. A partir desse momento, ele não quer mais saber de reencarnar, ele acaba tendo um aborto espontâneo, então. Então, esse espírito, ele poderá vir depois, então, pelo mesmo pai e pela mesma mãe, né? E normalmente, então, nesse caso dos abortos espontâneos ou provocados, não importa o motivo, vem novamente aquela família, né? E se não for por gravidez normal, é por uma aproximação posterior, que é outra situação que a gente pode ver em uma outra ocasião. Então, os espíritos, eles não escolhem uma família por acaso. Não existe isso. Se há de fato aquele espírito tem que pertencer àquela família por um motivo ou outro, ou por algum resgate, alguma situação que há necessidade de voltar junto, enfim. Então, o que pode ocorrer nesses casos, quando a mulher não consegue engravidar por vários motivos, pode, nesse caso, fazer uma adoção. E através dessa adoção, pode haver uma aproximação entre espírito de mãe e espírito reencarnante, que poderá depois sim voltar como sendo filho dessa própria mulher, então. A segunda pergunta que nos foi enviada é a seguinte: quando cometemos atos ruins, atos que são desagradáveis, atos que não deveriam ocorrer, isso é obra dos espíritos desequilibrados nos influenciando? Olha, amigos, nós já comentamos aqui em outras situações e várias vezes que nós não podemos de forma alguma responsabilizar os espíritos pelos nossos atos. Os espíritos às vezes não têm nada com isso. Pode até haver algum tipo de influência qualquer, mas é o nosso livre-arbítrio que vai decidir fazer ou deixar de fazer o que está sendo influenciado. Então, as escolhas, é importante citar, as escolhas são sempre nossas. Toda a culpa dos nossos atos são de nossa inteira responsabilidade. Os espíritos não têm nada com isso. Então, suponhamos que durante uma confusão estejam espíritos bons e espíritos ruins passando um pensamento qualquer para nós e nos influenciando de certa forma. Vai caber a nós, ao nosso livre-arbítrio, acatar esta ou aquela influência. E a decisão é nossa. Portanto, se é nossa, nós não podemos depois ficar responsabilizando espíritos por isso. Então, o desequilíbrio não é provocado pelos espíritos, mas sim pelas pessoas que estão envolvidas numa determinada situação. Pegando aqui, por exemplo, onde a gente já comentou também, onde existem os maiores acertos aqui na Terra, que é no seio familiar. Quando há uma desavença qualquer dentro da família, não é porque algum espírito esteja influenciando, não. É porque nós ainda não estamos preparados para dar conta dos nossos resgates com aquelas pessoas que estão próximas de nós. Esperamos ter conseguido responder às perguntas e continuamos pedindo que mandem as perguntas pelo e-mail que se encontra no vídeo para que possamos respondê-las à luz da doutrina espírita. Fiquem com a paz de Deus e até a próxima. Amigos do nosso quadro Nosso Lar, nós vamos falar hoje exatamente sobre o livro Nosso Lar, a colônia melhor dizendo, o livro que descreve a colônia Nosso Lar. E por que disso? Por que nós fizemos essa escolha? Porque este ano está completando 70 anos de lançamento do livro Nosso Lar, psicografia do médium Chico Xavier e escrito por André Luiz. E este, não é, Gilberto, é o primeiro da série, chamada série André Luiz, composta por 13 livros. É uma espécie de sequência, né? Qual a importância desta série, mais particularmente do livro Nosso Lar? Wilson, prezados amigos, dessa série do André Luiz, eu diria que o Nosso Lar é o mais importante, porque ele mostra assim, de uma forma mais clara, mais objetiva, né, como vai ser ou deverá ser, geralmente assim, a nossa vida, né, no mundo espiritual.
se formos no nosso lar, não sei para onde a gente vai, né? Para ver como que se desenvolve, então, esse processo todo de adaptação, para ver que é uma outra realidade. E, enfim, a gente vai enfocar mais isso no tempo que a gente tem aqui. Mas é importante dizer que na literatura espírita, o Nosso Lar é um best-seller, né? Sem dúvida nenhuma. Então, isso mostra o início do desencarne do médico André Luiz, a forma como ele vivia aqui na Terra, como ele vai vivenciar lá no mundo espiritual depois, como ele chega lá se julgando ainda que é o Todo-Poderoso, que é médico, enfim. Então, o livro Nosso Lar enfoca exatamente isso, que quando a gente desencarnar, vamos chegar lá no mundo espiritual, no nosso lar ou outra colônia qualquer, as coisas vão funcionar diferentes, né? Talvez tenhamos até a mesma forma física como temos aqui, mas as nossas atitudes vão ser completamente diferentes em função do nosso processo evolutivo, né? O livro Nosso Lar, ele foi, portanto, publicado em 1944, né? E só o livro, já, como o Gilberto disse, best-seller, vendeu pelo menos 2,2 milhões de exemplares. Foi transformado em filme em 2010, foi visto por mais de 4 milhões de espectadores, né? E, como eu disse, é o primeiro da série André Luiz. E fala sobre as colônias aí. Só que há uma questão aí em voga, né, Gilberto, que muita gente coloca em dúvida, até mesmo alguns espíritos ficam questionando, será que essas colônias existem mesmo? Será que não é uma fantasia do André Luiz? Aquela coisa toda. É bom saber que, antes da publicação do livro do Nosso Lar, já houve outros livros com descrições parecidas. Como, por exemplo, Ernesto Bozano, em A Crise da Morte, um livro acho que de 1914, e um pouco depois, e também um outro livro chamado Raymond, cuja comunicação desse ramo que é desencarnado é o seu próprio pai. E fala de cidades espirituais organizados da maneira como, mais ou menos como nós vemos aqui, né? Então, eu acho que a importância disso aí é realmente despertar. Ela é um complemento, a meu ver, né, das obras de Kardec, né? Com toda certeza. E talvez o que choca um pouco é que com esses livros anteriores que você citou, eles não foram tão divulgados. Então as pessoas não tinham assim ideia exatamente de como funciona a colônia espiritual. Então através do advento, do lançamento do livro Nosso Lar e com o filme depois, a gente começa a ter essa noção. Um detalhe importante, isso que é bom citar aqui, e que com certeza as pessoas que estão nos assistindo, a grande maioria, assistiu a novela A Viagem, e que a novelista, que era a Ivani Ribeiro, ela pegou como base mesmo o livro Nosso Lar para escrever a novela. E importante que ela está sendo reprisada agora, vai começar essa semana no canal Viva, para quem tem canal pago. Então é uma excelente oportunidade, mesmo por curiosidade, se não for espírita, para ver como que a doutrina espírita enfoca então a colônia Nosso Lar. Dá para ter uma ideia muito legal vendo a novela novamente. Muito interessante. Eu queria até ler rapidamente aqui as demais obras, né? Os Mensageiros, dessa série do André Luiz, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre o Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade e Sexo e Destino. Este foi o último, em 1968. Para quem tiver a oportunidade de ler, olha, excelente todos esses livros aí, vale a pena. Não os li todos, mas Vida e Sexo e Destino já li, Domínios da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, vale a pena. A Ação e Reação fala da lei de causa e efeito, né, com outro nome. O Missionários da Luz fala muito dos processos da preparação da reencarnação, né? A libertação, a vida no umbral, como é que os espíritos são resgatados de lá. Os Mensageiros, o próprio nome está dizendo, são os espíritos benfeitores, como é que o trabalho dos socorristas, inclusive, junto aos encarnados. Então é uma série maravilhosa, de um conhecimento avançadíssimo, inclusive conhecimentos científicos, que Chico Xavier não tinha essa posse e que ele recebeu. Muitas pessoas céticas, elas ficam realmente muito surpresas em ler essas obras, né? Então, nós recomendamos não só o Nosso Lar, como a série completa. Ok, meus irmãos? Então, nosso muito obrigado pela atenção de vocês. E atenção que no nosso próximo o programa da semana que vem, uma entrevista especial, não percam, uma entrevista especial com o Dr. Cleiton Reis, presidente da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. Uma entrevista muito importante que nós convidamos vocês a acompanhar. Até lá, um grande abraço. Grande abraço a todos.